Oiê! Sejam muito bem-vindas, empresárias maravilhosas, mulheres que agem. Estamos aqui em mais um episódio do Pode Agir e hoje está incrível. Vocês vão ver uma mulher belíssima, chiquíssima, inteligente. Vamos falar de arquitetura, moda, liderança, maternidade, tudo isso que a gente gosta junto e misturado nesse podcast que é para mulheres empreendedoras. Então, solta a vinheta para vocês conhecerem a minha convidada. Oi, olha quem estou aqui, Vangi, uma salva de palmas, auditório! Vangi, essa arquiteta da nossa cidade incrível, super bem renomada, premiada, mas além de tudo, uma mulher de fé, mãe, uma líder, então assim, a gente não é só uma coisa, né? Somos várias coisas, eu acho que por isso que torna tudo mais interessante. Mas Vangi, seja muito bem-vinda, obrigada pelo seu tempo e se apresente para esse povo aí, quem você é? Eu sou tudo isso. Muito obrigada, estou super honrada com o convite, feliz de poder compartilhar um pouco da nossa trajetória profissional, trajetória como mulher também. E é isso, muito feliz, muito obrigada pelo convite. É isso, ela não quer falar muito mais coisas. Mas antes das câmeras ligarem aqui, gente, a gente já estava batendo um papo e ela estava me contando um pouco da história dela com a arquitetura e que isso veio da tua mãe. Então fala um pouco pra gente como que era a tua infância, vendo a tua mãe ali trabalhando. Fala um pouco da tua mãe, quem é a tua mãe, que eu já quero ela aqui nesse podcast. Você tinha pedido para me apresentar, Sim. né? Então, assim, eu acho que a arquitetura e o meu trabalho, ele se funde um pouco com o que eu sou, né? Hoje em dia, nós mulheres que trabalhamos, a gente passa praticamente 80% do dia fazendo isso, fazendo o que a gente ama, o que a gente gosta, eu digo que é fazer o que a gente nasceu para fazer de melhor. E a arquitetura, eu sou formada, tenho mais ou menos 20 anos de formada, né? Atuo no mercado há 15 anos, então eu formei. Tive uma temporada na Itália, onde eu fiz 2 mestrados, então me especializei, trabalhei em escritórios nesse período também. Então foram 4 anos que eu tirei para me aperfeiçoar e voltar. A minha ideia sempre foi voltar e fazer a diferença na nossa arquitetura, né? A gente conseguir trazer um pouco do que é de fora para a nossa realidade. Eu costumo dizer que a gente tira leite de pedra com os nossos projetos, a gente não deixa a desejar o que a gente propõe para o nosso cliente com o que a gente vê fora, né? Entendi. Em outros estados com poder aquisitivo muito superior que o nosso, outros países. Então, quando a gente compara a nossa arquitetura, quando as pessoas de fora veem também o nosso trabalho, elas se surpreendem. Nossa, você consegue fazer isso no Piauí? Eu digo que a gente consegue fazer isso e muito mais. Então, a gente se apresenta hoje, a gente tem o poder das redes sociais, com a possibilidade que a gente tem de divulgar nosso trabalho. E é isso, né? Então, um pouco da minha apresentação é falar do meu trabalho. Maravilhosa. É engraçado você ter falado isso. Foi um ponto que no podcast antes que a gente estava gravando, eu estava falando para Maria Paula, que é uma advogada super renomada também, advogada empresarial, que eu estava assistindo uma palestra na escola dos meus filhos. E a escola é uma escola internacional, que tem essa visão de mandar os filhos ali para fora, passar uma temporada fora, né, fazer faculdade. E eles trouxeram pra gente que na entrevista de admissão, um dos pontos que a faculdade vê no aluno é quando ele tem esse ímpeto de estudar fora, pegar a cultura de fora e trazer para o seu local de nascença. Então isso é muito bom, porque é como se você estivesse botando um pouquinho do seu legado, do seu DNA no seu estado e aprender fora, seja na Itália, onde for, e você trazer isso aqui e você fazer seu nome no Piauí. Eu costumo dizer que é 10 vezes mais aplauso, porque como você falou, é o estado mais pobre, um dos estados mais pobres do país, é um estado onde não tem grandes empresários ou grandes pessoas que têm o dinheiro para investir em arquitetura, que a gente sabe que não é algo acessível para todo mundo. Então, você vir aqui construir sua carreira, isso quer dizer que de fato você é muito boa no que você faz. Então, mais uma vez, uma salva de palmas auditório para ela. E aí você falando isso, nossa, ela tá falando exatamente o que eu escutei. Porque poucas pessoas, poucas não, né? Não vou falar assim, mas a grande maioria das pessoas que eu vejo com essa vontade de sair do Piauí, de sair porque tem mais oportunidades, seja em São Paulo, seja onde for, mas poucos vão e querem ficar.
E eu penso muito como você, sabe? Eu sempre viajo, eu sempre faço curso fora, mas meu negócio é voltar pra cá. Até porque, Vangi, eu sempre ganhei dinheiro nesse estado. Eu era servidora pública, transitei carreira, abri minhas empresas. Então, esse estado, ele sempre me devolveu muito. Então, eu tenho isso também, né? Essa via de mão dupla. E é assim que a gente vai fazer o nosso país ser mais rico. É assim que a gente... Porque imagina, já trazendo essa pergunta de volta pra você. Imagina se todas as Vangis, se todas os João Claudinos ou todas as pessoas boas do nosso estado quisessem sair daqui. Como que seria, né? A gente não vai ter nada bom aqui, porque todos os bons vão querer sair. É a gente procurar fazer a diferença, né? Como a gente estava conversando antes, eu acredito muito, sempre acreditei muito no poder do estudo e do trabalho. Sim. Eu nunca fui a mais inteligente, mas eu sempre dei o meu melhor, eu sempre fui extremamente dedicada e esforçada. Então, eu nunca me contentei em ser só mais uma, isso desde criança, tá? Eu podia não ser a melhor, mas eu estava ali tentando sempre entregar o meu melhor. E uma coisa que me chamou muita atenção é que quando eu fui para fora e que eu convivi com pessoas de diversos países, profissionais na mesma área, onde a gente se colocou ali estudando os mesmos assuntos, e meio que se comparando, eu vi que a nossa base de estudo é muito forte. Perfeito. Então, em momento nenhum, por ser brasileira, por ser do Piauí, eu me senti inferior. Pelo contrário, a gente tinha uma base, eu tinha uma base muito forte, equiparada aos meus colegas de faculdade. Então, isso me fazia ter ainda mais vontade de voltar e atuar aqui, fazer diferente, porque eu sempre acreditei no poder da arquitetura, seja na sua casa, no seu trabalho. Gente, faz uma diferença muito grande você trabalhar num lugar bem projetado, você chegar em casa, você que passa o dia trabalhando, você abrir a porta de casa e, nossa, aqui é o melhor lugar do mundo, tem minha cara. Não precisa ser o lugar mais caro, com as especificações mais caras, que isso era um desejo que eu tinha, de voltar para cá e poder oferecer o melhor da arquitetura, entregar o melhor projeto para o meu cliente. Eu sempre falo que a minha inspiração no trabalho é o meu cliente, porque eu vou me adaptar ali, ele está pagando o meu projeto e ele está pagando não para ter um projeto igual de todo mundo. Uau. Então, a minha inspiração é o meu cliente, onde eu vou colocar, inclusive, eu tenho que considerar o poder aquisitivo dele. Sim. E quanto menor, mais desafiador e mais prazeroso é o resultado final, né? E bom você ter falado isso, para a gente entender também que a arquitetura, ter um ambiente legal para você morar ou estar, não tem nada a ver com ter muito dinheiro. Então, isso tem muito mais a ver mesmo você priorizar o que é bom para você. Porque, como você falou, ter uma casa onde você queira voltar, onde você se sinta bem, onde você se sinta bem para receber. Porque muitas pessoas pensam assim, eu vou fazer, sei lá, vou receber amigos ou familiares em casa. Mas minha casa tá feia. Mas não sei o que. Não vou, porque eu não quero, minha casa tá feia. Então, se ela tem essa percepção, imagina ela no dia a dia morando nessa casa que ela tem essa consciência que está feia. Mas é incrível como essa percepção do belo, ela tem chegado mais a diversos padrões sociais. Sim. E a prova disso que eu tenho é na minha cartela de clientes. Então, eu atendo alto padrão. Sim. Mas assim, e uma coisa que eu friso muito no meu trabalho é, sim, nosso projeto ele é alto padrão. Sim. E o fato dele ser alto padrão não significa dizer que eu estou fazendo um projeto de alto padrão com materiais caros, fazendo o meu cliente gastar o que ele não tem. Não, pelo contrário. Perfeito. Quando é alto padrão, eu falo do meu projeto. Ali eu estou usando como foco o meu cliente, eu estou levando em consideração as necessidades dele, o poder aquisitivo dele, e aí eu vou adequar o poder dele ao que eu estou projetando. Uau. Então, eu sempre falo que o mesmo projeto, ele pode ter vários tipos de orçamento. Aí cabe a gente se adequar a essa realidade. E cada vez mais pessoas com poder aquisitivo, às vezes um poder aquisitivo menor, eles têm procurado o arquiteto. E isso é super interessante, porque hoje ninguém quer abrir um negócio por abrir. De qualquer Todo jeito, mundo quer né? abrir um negócio
com o arquiteto, um espaço projetado. Quando você vai comprar um apartamento, pode ser um apartamento. Nós já fomos procurados para fazer até casa popular, para você ter ideia. E isso é um grande desafio, a gente colocar o nosso conhecimento, né? Nossas ideias de design, de projetos de interiores, num espaço onde a gente não vai colocar mobiliário assinado, mas a gente vai fazer tudo muito pensado, muito planejado, e a diferença do resultado é gigante. Olha, então, assim, você não precisa fazer uma especificação de mobiliário, de mobiliário assinado, de materiais caros, para a gente ter um bom resultado. E você tá falando isso e tá me vendo na mente. Você tem 15 anos no mercado, então provavelmente você viu a arquitetura evoluir N vezes. E eu lembro demais que na minha casa a arquiteta era minha mãe. Ela comprava do jeito dela, do jeitinho dela. Hoje em dia, é como você tá falando, eu já não quero o meu apartamento, meu primeiro apartamento, a casa que eu vou. Eu moro de casa alugada. E a casa alugada, eu também contrato design e faço, porque eu entendo, não, eu vou passar 3, 4, 5 anos aqui e eu tenho que passar 5 anos feliz onde eu tô. Com certeza. E hoje em dia é isso mesmo. É muito interessante o poder que a gente tem sobre o cliente, porque assim, hoje o meu cliente, ele não quer comprar nenhuma peça sem passar pelo nosso crivo, é verdade. Exatamente. Então, tudo ele consulta a gente. E às vezes eu digo, gente, assim, quando a gente termina um projeto, eu sempre falo, você não precisa terminar a sua casa 100%, a parte de decoração, para não comprar por comprar, Entendi. Fazer compras inteligentes. Então, você tem um mínimo ali para você adquirir, e aos poucos, ao longo da sua vida, até para aqueles objetos irem, assim, você ir criando a memória afetiva com aquilo. Então, é importante a gente ter objetos com história. Então, a gente monta ali uma base principal e, aos poucos, você vai montando com peças que vão caracterizando o projeto. E aí vem o poder do 3D. A arquitetura evoluiu muito. Então, quando eu comecei a fazer a faculdade de arquitetura, a gente não tinha metade das ferramentas que nós temos hoje para apresentar um projeto. Então, hoje o cliente já chega, quando é a primeira reunião para apresentar o projeto, ele já quer ver imagem, né? Ele já quer ver... Quer ver tudo pronto. E ele quer ver pronto da cabeça dele. Então, se a arquiteta tem uma bola de cristal, como assim tu não entendeu? E é engraçado quando a gente finaliza, que a gente conclui o projeto, o cliente fica com aquelas imagens no celular e assim, ele sai para comprar o mobiliário, as peças de decoração, e ele compara. Então, ele quer fazer tudo igual que está na imagem. E às vezes não precisa a gente ser assim, então, fazer tudo exatamente igual, porque às vezes o elemento surpresa, ele também pode fazer uma grande diferença de forma positiva. Que legal. Você falou outra frase também, de trás das câmeras, que eu acho que eu vou começar a abrir um de trás das câmeras, que eu acho que o de trás das câmeras vai dar muito bom. Sobre o quanto que você é feliz trabalhando. E é aquela pergunta de eu faria de graça o meu trabalho. E eu acho que isso é um quê? Que muitas, não só a mulher, eu acho que isso é mais da mulher, né? Mas o homem, ele não tem tanto isso. Mas a mulher, ela gosta muito de trabalhar com o que mexe com ela, com o propósito dela. No Mulher que Age, que é o meu evento, a gente fala muito sobre isso, de quanto que você está fazendo algo, que você entende que você é um talento ali, que você se sente feliz fazendo o que você faz. É muito mais fácil você performar e você se destacar no mercado. E você falou, né, que desde 5 anos de idade você já se via nesse mundo. Então, conta um pouco dessa história pra gente. Eu me sinto super privilegiada, porque, assim, eu desde criança eu sabia exatamente o que eu queria, e isso nunca passou, nem naquelas fases, assim, que despertam as dúvidas. Eu nunca duvidei que era de arquitetura que eu gostava, que era esse caminho que eu queria fazer, né? Então, eu cresci dentro de uma fábrica de móveis. Então, eu tenho uma mãe que é uma designer autodidata, ela tem um lado estético super apurado. Ela não trabalha com isso, ela não desenvolve a criação de produto, mas ela tem, assim, o gosto dela é super refinado, e eu cresci dentro disso. E sempre falei que queria fazer arquitetura, e contar com o incentivo dos meus pais foi essencial, porque assim, eu venho de uma família super simples, que cresceu através do trabalho. Então, eu já falei aqui do poder, assim, para mim não tem nada mais poderoso do que o estudo e o trabalho. Então, a minha família é reflexo disso, e eles nunca pouparam nada com relação aos meus estudos. Então, sempre que eu quis fazer um curso, sempre que eu precisei de um livro, eles
nunca pouparam isso. Então, se tratando de estudo e de trabalho, eu sempre tive tudo que eu precisei. E além disso, o incentivo, né? Então, eu cresci dentro dessa fábrica de móveis, vendo o trabalho de outros arquitetos. E a vontade de fazer mais e melhor pelo nosso estado foi o que me moveu a formar aqui. Fui para fora, passei 4 anos me especializando e voltar. E o meu desejo era sempre criar um escritório grande. Não que tanto que quando eu abri o escritório, eu abri com um nome, eu dizia que não queria um escritório com meu nome. Eu abri com, na época foi uma Mais Estúdio, mas acabou que a nossa figura, né, os clientes associam Sim. o nosso trabalho à nossa figura. E aí no final eu acabei adotando o nome Vangi, né? Mas, assim, ao meu lado, nós somos uma equipe de 15 pessoas, Muita né? Gente. Nós temos 4 coordenadores de setores diferentes, então são todos arquitetos que trabalham super bem, que eu jamais conseguiria desenvolver o que eu desenvolvo hoje se não fosse esse time. E a ideia é realmente ampliar, crescer ainda mais, para que a gente possa fazer ainda mais a diferença aqui na nossa cidade. Então, hoje nossos trabalhos não se resumem só ao estado do Piauí, a gente tem trabalho no Ceará, no Maranhão, em São Paulo. Legal. E quem sabe no futuro a gente faça trabalhos fora do Brasil também. Claramente. E eu sonho grande, eu não penso pequeno, o planejamento está começando. Tem tanta coisa que eu poderia te perguntar nessa tua fala, mas antes da gente entrar no ponto da liderança, vamos olhar para tua maternidade. Tem 2 meninas, é? É, eu tenho 2 Qual a idade filhas, delas? Uma de 6 e uma de 14. Nossa. Helena de 6 e Eduarda de 14. E como você teve essa mãe que te incentivava, né? Teus pais, então você deve ser essa mãe também que incentiva elas. Tem alguma delas que quer seguir arquitetura? Olha, eu te falo que é um desafio muito grande quando a gente tem uma mãe com a criação que eu tive. Eu me cobro diariamente sobre Sim. isso, porque eu tenho a gente quer fazer sempre melhor. Sim. Né? E eu vou te falar, é extremamente desafiador, porque assim, a minha mãe sempre trabalhou, hoje com 65 anos, ela é extremamente ativa e ela continua trabalhando 12 horas por dia. Nossa. E ela, assim, era aquela mãe que trabalhava 2, 3 turnos fora, mas conseguia se fazer extremamente presente com os meus estudos, com a cobrança, e isso tem um reflexo muito grande no adulto que a gente venha se tornar. E com as crianças, com as minhas filhas, eu procuro fazer a mesma coisa. Te confesso que não acho que eu faço melhor, né? É muito complexo. Assim, hoje a mulher são muitas demandas, Sim. né? Aí nós temos que ser excelentes profissionais, a gente tem que se cuidar dos filhos, e sempre fica uma falhazinha, né? Mas o que eu quero é investir na carreira das minhas filhas, como eu tive essa facilidade, e elas ainda não definiram o que queriam, e para mim isso é uma dor, e é engraçado, né? Porque assim, eu estimulo para elas, assim, o meu estímulo maior é que elas encontrem o que elas fariam assim, eu ganho dinheiro hoje trabalhando com algo que eu faria de graça. Perfeito. Então, todos os dias eu saio de casa extremamente feliz, e eu posso sair do meu escritório 1h da manhã e eu vou chegar em casa com um sorriso no rosto, porque ali eu estou fazendo o que eu melhor sei fazer. E eu quero que elas entreguem isso. Então, assim, independente se for arquitetura, psicologia, medicina, direito, qualquer profissão que seja, blogueira, que elas sejam felizes como eu sou no meu trabalho. Então, assim, hoje o meu maior desafio com elas é encontrar o que elas nasceram para fazer. Legal você ter falado blogueira, influenciadora, porque de fato é uma realidade. Os meus filhos pequenos, eles falam, mamãe, eu quero ser empresário, igual você, o papai, mas eu quero ser youtuber também. Isso é uma pauta boa pra gente trazer, porque hoje a rede social ela é uma fonte de captação de clientes, né? Você precisa estar ali, tem aquela briga, você não precisa estar, ou você precisa estar, mas não tem pra onde correr. A gente precisa estar lá nessa rede social. Eu sou uma prova viva do poder das redes sociais, porque assim,
Eu trabalho com arquitetura há 15 anos e como a minha família é do meio, muitas pessoas me confundiam o meu trabalho achando que eu atuava dentro da empresa deles. Então, entendi. a rede social foi uma forma que eu encontrei de mostrar para as pessoas que eu não tinha nada a ver com a empresa deles. Ai, que legal. Então, assim, eu acredito muito no poder das redes sociais como uma forma da gente mostrar o nosso trabalho. E assim, várias áreas. Hoje, a medicina, hoje até quando você vai procurar um médico, você olha na rede social primeiro, né? Então, virou mais um setor do nosso trabalho, mais uma área, porque assim, eu tenho muitos problemas com o pessoal do meu marketing, porque eu digo, eles falam assim, você tem que tirar um dia para... Eu digo, gente, eu não posso, mas na verdade eles têm razão, a gente tem que tirar um momento ali para fazer essa... Gravar teu conteúdo, que imagina, se você tivesse ali a Evangi falando das referências dela, seria incrível, eu ia amar acompanhar. Olha aí. Eu queria mais tempo, eu queria mais um dia na semana só meu pra isso. Só eu, sem falar com ninguém. E trazendo isso, Vangi, para a liderança, né, para a formação de time, como que foi crescendo o teu escritório? Você contratou ali o primeiro e tal, como que vocês chegaram onde vocês estão chegando nesse momento? Fala pra gente um pouco do crescimento da Vangi como empresária. Eu cresci numa família de empresários, né? Então, essa parte de gestão sempre esteve muito forte dentro do meu DNA. Entendi. E ainda fazendo arquitetura, eu fiz um MBA em gestão empresarial. Então, essa parte de gestão sempre teve muito presente. E o meu desejo sempre foi formar um grande time. Assim, quando eu olhava para os grandes escritórios de arquitetura no Brasil, eu já identificava desde muito cedo que não era só uma única figura. Ali tinha uma figura principal e ao redor deles estava um grupo de 50. Os grandes escritórios são escritórios formados por 50 arquitetos. E eu sempre tive esse desejo. Então, para isso, eu precisei criar processos dentro da minha empresa. Aprender a delegar, que é um grande desafio, acho que em todos os setores, para a gente, nós mulheres que somos super perfeccionistas, até entender que a gente consegue encontrar pessoas que fariam igual ou melhor que a gente determinadas tarefas. É um processo. É um grande processo. A gente precisa passar pelo processo e criar processos. Boa, gostei disso, viu? Passar pelo processo e criar os processos. Exatamente. Então, hoje a gente tem um processo bem estruturado que a gente está sempre revendo, né? Estudando como é que a gente pode melhorar a jornada do cliente dentro do período do projeto. Porque eu sempre falo que você passar pelo projeto até a execução do projeto é um processo. E o processo, ele é o quê? Ele é extremamente doloroso. Sim. Porque você aluga um ponto, você aluga uma casa. Você quer mudar quando? Você quer mudar para ontem. E o projeto é o que? Ele é um processo. Porque ali eu vou ter que identificar as tuas características. Ali a gente tem que fazer uma análise, né, das tuas necessidades, colocar isso em projeto, apresentar para ti. Às vezes essa apresentação ela precisa ser repetida 2, 3, 4 vezes. Depois a gente tem que tornar aquilo um desenho técnico. O mesmo processo, esse o mesmo processo com um projeto de 10 metros a um projeto de 1.000 metros. E demanda tempo. Tempo de projeto, normalmente, são 3 meses para projetos menores, né? Até ficar 100% pronto. E ninguém chega no nosso escritório querendo esse tempo. Todo mundo quer para ontem. Na realidade, quando ele manda um WhatsApp para o arquiteto, ele já está ali para ontem, não tem o tempo. Ele quer para ontem. E aí cabe a gente ter a sensibilidade, explicar para o cliente devagarinho e ele vai entendendo. Porque assim, até quando a gente precisa que o cliente ele dê um retorno para a gente sobre uma resposta. Assim, você precisa definir entre X e Y. O ideal era que aquela resposta fosse imediata, mas às vezes ele passa uma semana pensando, então isso já atrasa o processo. Tu trouxe para mim uma pergunta aqui, que eu tenho uma Vangi empresária gestora, que é um lado mais analítico e processual, e a Vangi arquiteta e o seu time que é mais criativo. Sim, exato. E uma vez a minha arquiteta, ela falou isso, não, Jace, não é rápido, porque eu também tenho esse tempo da criatividade. E eu disse, mas mama, não é assim não, mulher, dá uma olhada aí no Pinterest. Me ajuda, acelera.
Só que aí eu entendi, não, mas eu tô pagando um arquiteto pela criatividade, pela referência. Então, como que tu consegue dividir essa? Como que tu desliga a racionalidade para ligar ali a criatividade e vice-versa? Trabalhando 16 horas por dia. Fácil, tá vendo? É difícil. Ó, tu já tá trabalhando mais do que tua mãe trabalha 12. Não, ela diz que eu sou louca, ela diz que eu não sou normal, não. Mas assim, isso a gente vai ajustando aos poucos, né? Tudo é um processo. Claro que eu não quero continuar nessa jornada, sim, mas hoje eu preciso dessa quantidade de horas para a gente conseguir fazer isso, porque eu preciso ter momentos para estimular a minha criatividade. Olha. Porque cada projeto eu falo que a gente vai fazer um projeto personalizado para você. Então, por mais que a minha equipe ela tenha já as habilidades necessárias, a parte de criação no escritório ela é minha. Sim. Então, para a gente colocar aquelas individualidades que cada cliente tem, precisa ser tudo muito bem pensado. E o cliente quer a sua ansiedade, né? Mas isso é rápido. Não é tão rápido. Às vezes a ideia, ela tem inclusive ideias que vêm muito rápido. Às vezes o cliente fala, ele vai falando, eu já vou imaginando, já vou desenhando. Quando o cliente sabe mais do que ele quer, né? Mas às vezes a gente tem tanta sensibilidade que muitas vezes o cliente nem sabe o que ele quer direito. A gente é que tem que ter a sensibilidade de identificar. E às vezes essa sensibilidade vai muito rápido por conta da nossa experiência. Sim. Mas outras vezes não. Outras vezes a gente quer fazer algo realmente diferenciado. Eu canso. Já quando eu pego um projeto que eu apresentei há 2 anos atrás, 3 anos, eu olho e digo, meu Deus, eu farei tudo diferente. Eu já quero fazer tudo diferente. Vem cá, bora mudar teu projeto. Ela vai mudando também, rápido, né? A arquitetura, assim como a moda, ela é cíclica. Sim. Só que eu defendo a arquitetura atemporal. Perfeito. Né? Eu acho que quando a gente faz principalmente quando se trata de uma arquitetura residencial, de espaços que tem uma vida uma vida mais longa, né? E quando você vai construir a casa, eu digo que o sonho para toda família é uma casa. Quem casa quer casa, né? Então você já casa pensando em ter uma casa lá na frente com tudo que você deseja. É uma responsabilidade muito grande quando o cliente escolhe você para projetar a sua casa. Então, a gente tem que levar em consideração o uso de materiais que têm uma vida útil bem longa, exato. E não pesar só o que está na moda, porque a moda, assim, o orgânico está em alta hoje, amanhã já vem as formas retas novamente, hoje está em alta essa textura, amanhã já tá cafona. É isso. Não, e fica cafona. O que sai da moda fica cafona. Tipo assim, é impressionante. E eu detesto essa palavra tendência. Tendência. As pessoas às vezes perguntam o que é que tá na tendência. Eu digo, gente, eu sou tão a favor de algo atemporal e a gente tem tantos materiais que estão aí a favor do tempo, assim, a gente tem os mármores, eu defendo muito o uso do travestina, aqui você tem uma mesa no Perla Santana, que é um quartzito. Tô atemporal, amiga? Super atemporal. Então, usar madeira, que são materiais que trazem, assim, sofisticação, mas ao mesmo tempo, ele traz uma tranquilidade, um aconchego. Então, é você pensar nisso, né? Pensar num projeto de arquitetura de forma inteligente, que não vai fazer teu cliente fazer um investimento agora e daqui a 2 anos ele olhar e cansar. E você trouxe isso, né? Você falou a frase, eu tenho que treinar minha criatividade, acho que foi isso. E aí, fala pra gente, Vandy, como que tu treina esse teu olhar, essa tua criatividade, essa tua sensibilidade? Com boas experiências. Vai, fala mais. Eu já vou cortar essa parte, eu vou cortar e vou mandar pro meu marido. Boas experiências são fundamentais. Então, a gente precisa viver bem para poder proporcionar para os nossos clientes o que eles não têm acesso. Então, assim, eu invisto muito em viagens. Eu invisto muito em bons hotéis. Eu invisto muito em bons restaurantes. Perfeito. São experiências. Que aí você, por exemplo, eu vou deixar mais racional para elas. Então, vamos supor, um hotel. Então, você entra no hotel, então tem um saguão do hotel, você vê o que está sendo usado, você vê como aquele ambiente traz uma sensibilidade para ti, é isso? Exato. Eu sempre, primeiro, procuro muitas vezes o hotel pelo arquiteto que projetou. Perfeito. Né? E eu olho a dimensão do quarto, como é o tamanho do quarto, o tamanho do banheiro. Isso não significa que tem que ser grande, tá? Às vezes é super interessante a gente como ficar que tá ali o móvel em algum lugar. É super interessante a gente ficar hospedada num espaço pequeno pra gente entender o funcionamento disso.
Olha, quando eu voltei a morar no Brasil, eu era defensora de uma arquitetura inteligente, minimalista e de espaço. Eu já ia falar isso, na Europa é triste. Tudo é pequeno e muito bem projetado. Então, quando uma família me procurava, eu lembro bem de um caso de uma família, foram um dos meus primeiros clientes, que eles me procuraram para fazer uma casa. O terreno era grande, mas era um casal com uma filha e só tinha perspectiva de mais uma filha. E eu digo, gente, 200, no máximo 300 metros quadrados para essa família vai ser mais que suficiente. A casa, no final, ficou com 750 metros quadrados. Deus. E assim é a nossa realidade. Eu tive que me adaptar à nossa realidade. As pessoas gostam de espaços amplos, grandes, mas eu sei que isso não vai ser assim para sempre. Para sempre. Vai chegar um momento, como já acontece, por exemplo. A gente teve um boom no mercado imobiliário onde os apartamentos eram gigantes. Sim. E vez ou outra existe um lançamento, como lançaram agora o D500, que é um apartamento de quase 500 metros quadrados. Mas a maior parte dos lançamentos são apartamentos pequenos, é verdade. Né? Então, o metro quadrado está cada vez mais alto. Então, nós arquitetos, a gente tem que se rebolar para oferecer para o cliente boas experiências dentro de espaços pequenos. Que legal essa tua percepção. Você tá me trazendo, eu disse, qual foram os hotéis que eu fui? Isso na minha cabeça. Eu fui naquele Rosewood, que é um espetáculo. Gente, ali é uma grande experiência de design. Um espetáculo. Eu tô indo pra lá amanhã. Ó. Mas, assim que inaugurou, eu fiz questão de me hospedar e ali é um marco. Eu não me hospedei, mas eu fui no brunch que tem lá. Foi no brunch e eu acho fez que um tour de design. Não fiz, olha aí. A gente tem um tour guiado, que mais ou menos de 2 horas, onde você conhece todas as suítes, você conhece todos os espaços do hotel. E aí eu cheguei falando pro meu marido, ele disse, olha, quando a gente for para São Paulo, toda vez que a gente for para São Paulo, a gente vai para aquele hotel, porque é muito diferente agora sabendo do tour. E do mesmo jeito você falando, né, dos hotéis pequenos, eu fiquei em Londres, num hotel, assim, bem localizado. Eu achava que esse era um mega hotel. Eu cheguei lá, sei lá, era um quarto dessa sala. O banheiro era o box do meu banheiro hoje em dia. E tem os hotéis design, né? Sim. Que eles chamam de boutique. Os Sim. hotéis boutique, que são hotéis pequenos, mas super bem projetados, Sim. onde a gente encontra muito design assinado, Sim. onde é tudo muito bem pensado. Às vezes tem até um pouco de maximalismo, que é um design de interiores um pouco mais over, mas que casa muito bem para espaços pequenos, onde você vai passar pouco tempo. Entendi, porque se passar tempo demais ali, tu já fica... Você cansa, né? Já tá cansado. E você falando das casas grandes, eu tenho muito assim pra mim, né? Que eu tô nesse processo de construção da minha casa. E eu falando pro meu marido, eu disse, olha, eu não quero casa grande onde não tenha decoração em todos os espaços. Porque o sentimento que eu tenho, às vezes, entrar numa casa muito grande é que tá faltando coisa. E isso não é legal. E aí, não, pequeno demais... Aí eu lembro demais que eu falava isso, olha, eu quero um lugar pequeno onde cada coisa tem seu lugar. Porque esse sentimento das coisas organizadas. E às vezes é casa grande demais que não teve dinheiro para terminar essa arquitetura aqui. Isso é um trabalho que a gente faz super importante no escritório, que eu acho que a gente tem feito um pouco de diferença na nossa arquitetura, é de fazer com que os clientes comecem suas casas e consigam terminar da forma como nós começamos lá no início. A casa 100% pronta. Então, eu digo que o nosso trabalho, a gente começa o nosso trabalho com a planta e a gente finaliza com a flor no vaso. Uau! Pra isso, tem que ser tua frase, tem que ser a frase do teu Instagram, adorei. Mas para isso, eu dependo 100% do meu cliente. Então, para todo projeto finalizado, que as pessoas, quando elas começam a elogiar, eu digo, opa, aqui é arquiteta, mas principalmente o cliente, porque ele abdicou, ele se esforçou. A gente sabe que nem para todo mundo é um grande esforço, mas para a nossa realidade aqui, para a grande maioria, a gente percebe o esforço, o cuidado das pessoas e, assim, a confiança, né? A profissão arquiteto-cliente é muito parecida com a do médico, né? Porque você está colocando ali anos de sacrifício, de esforço na mão daquela pessoa que, se a gente faz uma especificação errada, se a gente faz um projeto errado, ali o sonho dele vai por água abaixo. Então... Evangi, e tem algum projeto que tu fez, assim, tu disse, nossa, é o meu projeto do coração, esse aqui tá Vangito? Tem alguns. Mesmo, assim, eu sempre falo que o foco do nosso projeto é o cliente, então tem muitos projetos que não tem a nossa personalidade. Assim, a gente coloca um pouco da nossa essência, mas
tem muitos clientes que têm um estilo um pouco diferente do que eu faria para mim. Sim. E a gente vai casando a minha experiência profissional com o gosto do cliente. Eu acho que isso faz toda a diferença. Mas tem muitos clientes que me dão carta branca. Porque eu penso assim, se a pessoa vai escolher uma arquiteta é porque ela confia no gosto daquela arquiteta, mas não assim, a pessoa às vezes... Também. Mas às vezes ele sabe que a gente tem um perfil profissional que não vai deixar ele na mão, entendi. Faz um acompanhamento, que faz uma entrega, porque nosso trabalho é serviço, então ele não é palpável, né? Então não é só entregar um projeto ali e dar tchau para o meu cliente. É um processo que envolve de 2 a 3 anos para uma casa. Às vezes é pela confiança da marca, né? Saber que você vai entregar, vai cumprir com tua palavra. Eu tenho muitos clientes que chegam, eu quero assim, 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 assado. Principalmente clientes que estão indo ao escritório pela primeira vez. Normalmente esse cliente, ele nos procura porque quer esse acompanhamento e tem confiança no nosso trabalho, já vem de feedback de outros clientes que a gente dá essa assistência. Quando o cliente já é nosso cliente, ele já deixa nas nossas mãos, porque ele sabe que a gente vai entregar ali o melhor e ele, aos poucos ele vai entendendo o nosso estilo e confia 100%. E normalmente o cliente que começa com a gente, ele vai até o final. Ele começa assim, começa às vezes com a casa, aí depois vai fazer a casa de praia, o escritório, às vezes quer reformar. Então hoje, com 15 anos no mercado, muitas vezes, quando ele escolhe reformar uma área da casa dele, que a gente projetou, ele vai procurar a gente de novo, entendeu? Que legal. Então isso para mim reforça o trabalho que a gente vem fazendo. E isso me estimula a buscar sempre melhorar os nossos processos, né? Em busca da excelência. E pegando esse gancho da Avangi ali, empresária, como que você olha para o mercado no sentido de que eu tenho aquele arquiteto, eu acho que aquele arquiteto se encaixaria muito bem no meu time. Quais são as habilidades que você olha para esse profissional que está no mercado? Quando eu... Você quer trazer ele para o teu time. O que você enxerga? É a criatividade? É a proatividade? Olha, são vários... Um projeto de arquitetura envolve muitos processos, né? Sim. Ele começa com o criativo e depois ele passa pela parte técnica, que essa parte técnica é essencial. É muito importante que ela esteja bem desenvolvida. Eu preciso que meus desenhos estejam 100% corretos para isso não gerar prejuízo e atrasos na obra e retrabalho. Então, depende da minha demanda naquele momento. Claro que quando eu tenho um arquiteto com olhar criativo, isso faz toda a diferença, principalmente para mim, porque me alivia um pouco na parte da criação. Ele ali é um suporte que eu tenho para a parte de criação, mas a parte técnica é super importante. Então, é muito difícil a gente ter os dois numa mesma pessoa. Eu acho que o desafio quando a gente conhece o profissional, tirar dele o melhor. Entendi. Então, conhecer quem ele é, o que ele tem de bom para entregar. E assim, usar o melhor dele, que isso faz parte do processo dentro da nossa empresa. Porque assim, muitas vezes ele não se sente capaz de projetar, mas se a gente identifica o melhor lado dele e ele consegue identificar isso depois, porque muitas vezes ele nem entende que ele é muito bom naquilo. E aí eu acho que o segredo do gestor é isso, é identificar o que aquele arquiteto é o melhor e colocar ele para fazer. E a partir do momento que a gente vai estimulando aquilo, ele vai entendendo que ele realmente é bom e ele vai se aperfeiçoando. Então a gente chega ali no momento onde ele está melhor do que eu. Então tem etapas no processo do meu escritório que eu digo, não, passa para fulana, que fulana sabe fazer isso aqui melhor do que eu. Isso é bom, né? Aí é onde a parte boa de delegar, que você começa a ter mais tempo e mais braço. E quando a gente entende que isso é possível, o crescimento só é permitido dessa forma, né? Só dessa forma. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você é uma mulher que a sua imagem pessoal impacta muito, né, nas suas roupas. Como que tu acredita que a moda influencia no teu olhar de trabalho, na arquitetura? Assim, como que você junta e mistura tudo isso?
Olha, eu sempre gostei de moda, mas não a moda, assim, não de usar o que tá na moda. Eu sempre... Já percebi que tu não quer esse negócio de tendência, não é contigo. Não, é de entender o que me faz bem. Perfeito. Então, essa coisa da moda, desde criança, eu sempre fui vaidosa, eu sempre gostei de me maquiar, de andar com o cabelo arrumado, de estar com essa parte. As pessoas até brincavam, né? Ah, Vangi vai para a obra de salto, mas o salto legal. Me acompanha Desde sempre. Desde sempre. Então, eu não preciso ir para a obra de bota, qualquer jeito. de Não, tênis. não. E assim, e eu acho que isso a gente acabou até influenciando uma Sim. parcela dessa nova geração da arquitetura que eu vejo, eu acho o máximo. Quando eu vejo arquitetas mais novas indo para a obra de salto também, eu disse, isso aí que já é reflexo. Mas assim, eu gosto de estar perto de coisas belas, né? O belo faz parte da minha profissão e eu acho que o meio me influencia. Eu acho que se você se fica muito no meio às vezes o feio pode se tornar comum para ti. Sim. Então eu me obrigo muito a estar sempre me atualizando, entender quais são os novos materiais, o que tem de melhor, o que foi lançado, os melhores lugares. Por isso que eu falei de restaurante, de hotel, de viagens, porque tudo isso faz parte, né? É o trabalhar o olhar. Então, quando a gente treina esse olhar, a gente consegue aplicar melhor nos projetos que a gente vai receber. Entenderam aí, gente? Experiências e treinar o olhar. E eu tenho certeza que isso influencia na nossa mente, nos nossos sonhos. Pronto, outro ponto que você falou que eu achei incrível. Se eu estava estudando lá fora e eu via que eu tinha muita base ali naquela turma que eu estava. Isso eu sinto também quando eu estou em São Paulo, fazendo o curso. Nossa, os piauienses não perdem pra nada. Cara, a gente é muito bom. E às vezes, procurar pessoas de fora de São Paulo, seja lá de onde for, porque você acha que é melhor do que o Piauí, é um erro. Às vezes é um erro gigante. Por quê? Porque aqui a gente é muito bom no que faz, só tem que melhorar essa síndrome aí do vira-lata. E a pessoa só sabe disso, Vangi, eu percebo, quando ela começa a sair daqui. Quando ela tem uma experiência que é boa aqui, que ela vai para fora e procura um outro profissional, que ela faz o comparativo, ela consegue entender que ela poderia ter ficado aqui perfeitamente. Uma salva de palmas para a Vangi, é exatamente isso. Olha o que eu escutei uma vez em um dos meus cursos, né? A pessoa pegou o microfone e falou assim, olha, eu estava em São Paulo e eu fiz um curso onde a pessoa está falando exatamente isso que a Jace está falando e eu paguei 200 mil reais para essa pessoa falar isso, então hoje vocês estão aqui no Piauí pagando X mil reais, então é isso. Então ela validou exatamente o que você está falando. Ela pagou sei lá quantas vezes mais. Aí eu peguei e falei assim, eu disse, então quer dizer que eu já posso começar a aumentar meu preço? Pois olha, a partir de amanhã tá 200 mil reais. E isso em todas as áreas, né? Isso Sim. Em todas as áreas. E às vezes, para a gente valorizar, a gente precisa ir para fora e ver que a gente tinha você foi muito certeira excelentes profissionais aqui, né? E vamos lá para a gente começar a encerrar este podcast, que está maravilhoso. Poderia passar a tarde inteira falando sobre isso. Vamos falar um pouco da Casa Co, né? A Casa Co acho que está com 2, 3 anos que ela está vindo para cá. Eu não... são 2 anos, né? né? O segundo Esse ano vai ser o 3º ano. Esse ano que entra, né? 2026. É o próximo ano, exato. Que eu acho que isso abre muita consciência para o mercado da arquitetura de vocês. Por quê? Porque atrai as pessoas para ver o que é aquele movimento na cidade. As pessoas chegam e entram naqueles espaços e vê quem é um arquiteto. Você não, eu quero morar numa casa como essa. Eu levo meu marido toda vez. Eu disse, olha aqui, para ele poder não dizer não. É um programa cultural, né? Eu digo que, assim, nossa cidade é tão carente de programação. E a Casa Co é um período de 30 dias que a gente tem, 45 dias, vai de 30 a 45 dias que a gente tem para treinar esse olhar. Lá você não tem só a visão dos ambientes, como tem restaurantes, cafés. Então é realmente um programa para você ir mais de uma vez. É muito bom. E aí você consegue entender de fato o mundo da arquitetura que muitas vezes só quem faz parte entende, então abre essa consciência para o público em geral. E eu visitei seu espaço, tava de parabéns. Gente, a ideia dela foi cajuína, ela pegou cajuína e decorou o espaço. Eu quero saber como que tu fez aquilo, mulher. Na verdade, assim, o primeiro ano de Casa Co, nós fizemos o living. E eu quis colocar muito da nossa identidade, né? A sofisticação, aquele espaço bem marcante. Então foi um espaço super elogiado.
nós conseguimos colocar de forma muito forte o nosso DNA. No segundo ano, eu quis criar uma história, né? Criar um storytelling e resgatar um pouco das minhas raízes. Que daí veio a Casa Cajuína, por quê? Porque minha mãe, que eu falei aqui, né? Ela trabalha muito e é até um exemplo assim complexo, porque ela trabalhava a semana inteira e nós tínhamos um sítio que a gente ia todo final de semana e ela não bastava só ela trabalhar com o que ela trabalhava, chegava no final de semana ela ia fazer cajuína. Ai, que legal! E as filhas, nós somos 3 filhas. A gente ficava ao redor acompanhando o processo. Porque assim, ela estava ali trabalhando, mas ela sempre puxava a gente para perto, sabe? Ali, eu acho que é por isso que é tão presente para mim a força, o poder do trabalho. E aquilo me o trabalho muito. dela não concorria com a atenção, vocês estavam pertencentes ali. Não, porque ela fazia a gente participar do processo. Que bacana. E aí, aquilo me marcou demais. Eu conheço o processo da cajuína toda, a gente vibrava quando as garrafas, assim, quando não quebravam tantas garrafas na hora que ia pro forno. E sempre que ia alguém visitar a gente, ela oferecia a cajuína. Então foi um período que me marcou muito. E quando a Deca me convidou, esse ano, a gente fez o nosso espaço a convite da Deca, que é uma marca que todo mundo conhece, né? Então já para mim já foi uma grande alegria. E eu quis criar essa história que traz muito da minha memória afetiva e foi todo em torno do caju, da cajuína. Então ali nosso espaço, que era um living, era um grande living com cozinha, tinha um lavabo e uma área de descompressão, uma área de relaxamento. Sim. E ali nós criamos ali ao redor como se fosse um pouco do processo da cajuína, onde quem conhece um pouco conseguir identificar. Né? Então, o caju e a cajuína, eles foram pontos de partida para o desenvolvimento do nosso projeto. Tá vendo aí, gente? E nós ganhamos o prêmio como o principal espaço da Casa Cor. Então, dentro do tema que era semear sonhos, agora eu tô na dúvida. Não, acho que era alguma coisa. Não era semear. Será que era semear sonhos? Eu acho que era semear sonhos. Dentro do tema semear sonhos, o nosso espaço ganhou o primeiro lugar. então nós ficamos super satisfeitos. Nós ganhamos na categoria design piauiense e ganhamos na categoria, o primeiro lugar no tema da Casa Cor, que foi semear sonhos. Então, uma salva de palmas, auditório. Super. Amiga, a gente tá finalizando, foi incrível, espero que tenha sido bom pra você também. Mas eu quero que você deixe ali uma mensagem naquela câmera para as mulheres que são mães, que estão em busca dos seus sonhos, mas que elas não deixem de lado o belo na casa delas, no ambiente de trabalho delas. Fala para elas o que tem aí no seu coração. Olha, um recado que eu posso deixar é que, assim, primeiro, faça o que você gosta de fazer. Então, se o que você nasceu para fazer foi cuidar da casa, dos filhos, se você é feliz assim, continue fazendo. Se não, se você encontra em você um dom, vá em busca de colocar esse dom, de começar a exercer esse dom, porque não tem nada melhor do que a gente trabalhar com o que a gente nasceu para fazer. E, gente, procure sempre atiçar esse lado do belo. O paladar não retrocede. Isso é uma frase do Carlos Ferreirinha, que eu uso muito. Então, a cada nova experiência, a gente vai ficando com o gosto mais apurado e em busca de novas experiências. Então, invista nisso, invista nisso nos seus filhos também, no marido. E é isso. Olha aí, invista nisso, gente. Porque quando ela investe nisso, ela tá investindo nela mesma, né? Tá transformando quem ela é. E temos presente pra Vangi, tem uma sacola do Mulher Sacola, é ótima, a bag do Mulher que Age. Aqui é um convite para você estar com a gente nos dias 20, 21 e 22 de novembro. Você que é uma gestora nata, então você vai amar esse ambiente com mulheres empresárias. E esse ano vai ser bem bacana, que a gente vai trazer alguns nomes nacionais, do marketing digital, da gestão também. Todas mulheres, assim como você, de renome. Então a gente espera você lá. E temos presente também das minhas empresas, Smart Games, que é no Rio Puti, no Teresina Shop, e da UP, que é o universo das pelúcias. Tem pelúcia. A de 6 anos vai amar, né? E a de 14 talvez ame esse. Mas é só pelo
Obrigada. Presentear o seu tempo. Eu sei que a vida corrida, já entendendo que ela trabalha 16 horas, ela deixar 1 hora pra mim aqui. Foi ótimo, gente. Então, obrigada, amiga. Deus te abençoe. Muito obrigada. Muito, foi um prazer. Amei. Você é ótima, maravilhosa. Amei. Linda. Gente, beijo. Nos assistam o nosso podcast. Vai ser incrível. E, ó, experiências, porque o paladar não retrocede. Beijo.